Amazing grace, how sweet the... Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 11 de junho, dia de São Barnabé, ele que foi apóstolo do Senhor. A palavra de Mateus no capítulo 10. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. In grace, how sweet the sound that saved a wretch like... Quando Jesus envia os discípulos, ele os orienta não só sobre o que anunciar, mas também sobre como viver no caminho. Não devem levar ouro, prata, nem túnicas a mais. A missão é clara: caminhar leve. Essa orientação, à primeira vista prática, ela revela uma sabedoria espiritual profunda. Jesus está ensinando que a verdade do reino não se transmite pela força ou pelo acúmulo, mas por coerência e também presença. Se levassem a mais, a missão pesaria. E quando o peso é excessivo, até o evangelho se perde. Levar pouco não é sinal de miséria, mas de liberdade. Isso é livre quem não depende do que carrega para ser quem é. Essa leveza do envio, ela toca um ponto decisivo da nossa vida. O modo como as pessoas se enchem de coisas, achando que isso trará felicidade, trará plenitude. Há quem ache que será feliz quando tiver muitas tarefas, muitos títulos, muitos relacionamentos, muitos bens, mas o excesso, ainda que dourado, ele pesa. E o que pesa demais começa a sufocar. Há uma falsa promessa no mundo de que quanto mais é melhor. Mas o mais, quando desordenado, ele dispersa. E quem se dispersa não sente. Abraçar tudo é um jeito sutil de não tocar nada. É preciso escolher com sabedoria, porque uma vida que se agarra a tudo acaba se perdendo de si mesma. E a alma humana, ela foi feita para a profundidade, não para a quantidade. O que transforma uma existência não é o número de compromissos, mas a inteireza que se vive cada um deles. E uma presença verdadeira, ela vale mais do que 1000 distrações. Um gesto sincero marca muito mais que um esforço barulhento. Mas muita gente acredita que a paz, ela virá quando tiver tempo, quando conseguir tudo, quando resolver tudo. E o que acontece é que o tempo passa, e a pessoa se percebe cansada, exausta, com as mãos cheias e o coração vazio. Porque a paz, ela não vem quando a agenda se esvazia, mas quando a alma se encontra. Não é sobre ter muito, mas sobre viver com verdade o que se tem. E a liberdade que o Evangelho exige não é apenas exterior, é a liberdade de dentro. É a liberdade que permite estar onde se está com o coração todo. Há pessoas que vivem prisioneiras de comparações, de papéis, de máscaras, de exigências. Nunca se autorizam a parar, nunca se permitem ser. Estão sempre ocupadas com algo ou com alguém e nunca em paz consigo mesmas. A missão dos discípulos começa quando eles se desapegam do que não é essencial. E a nossa também, quando você deixa de tentar provar algo, de tentar carregar o mundo nas costas e começa a viver o que realmente importa. Aí o reino se aproxima. A leveza então não é preguiça, é maturidade, é a escolha corajosa de viver com sentido. E viver correndo demais destrói o encanto do caminho. E o pior, endurece o coração. Quem se sobrecarrega de tudo, perde a sensibilidade de quase tudo. Só quem aprende a soltar, a renunciar, a simplificar, é capaz de saborear a beleza escondida nos detalhes. Num olhar, num toque, numa palavra certa dita na hora certa, na pausa silenciosa para um café, no tempo prolongado junto de alguém que se ama, na escuta sem pressa, no caminhar ao lado, no silêncio compartilhado, na delicadeza do tempo que não exige nada. Não é o muito que salva, é o verdadeiro, é o intenso. Não é o barulho que transforma,
é a entrega. E não é a quantidade de coisas que define a vida, mas a presença com que se vive cada uma delas. O reino de Deus está próximo sempre que alguém escolhe viver assim, com leveza, com inteireza, com liberdade. Ali o reino de Deus está sendo anunciado e também construído. How sweet the sound that saved a wretch like... Às vezes, o que mais nos sufoca não são as dificuldades inevitáveis da vida, mas as escolhas que fizemos tentando ser mais do que nós conseguimos sustentar. Nós carregamos sonhos que não são nossos, expectativas que nunca conseguimos atender e papéis que nos esgotam. O acúmulo que parecia progresso, no fundo virou prisão, e há vidas que se perderam no meio de tanta coisa que no fim não dizia nada. A leveza que liberta, ela nasce quando você percebe, enfim, que não precisa abraçar tudo, mas viver de verdade o que for seu. Porque o Evangelho não precisa de pressa, ele exige presença. Ele não cobra quantidade, mas verdade. E quem vive com presença, quem se entrega por inteiro ao momento, à pessoa, à missão, já está anunciando o reino com o próprio jeito de estar no mundo. Então, conserve a sobriedade na sua vida. Na sobriedade nós descobrimos uma liberdade que dá paz ao nosso coração. E convido você, mais uma vez, para orar comigo. Senhor Jesus, Tu que enviaste os Teus discípulos com o necessário, me ensina a discernir o que for realmente preciso carregar. Me ajuda a deixar para trás as cobranças inúteis, as comparações que me roubam a paz, o medo de não ser suficiente. Me liberta da ilusão de que terei valor quando tiver mais. Eu quero aprender contigo que a plenitude está na entrega, não na posse. Me dê coragem para viver com verdade, para escolher o que é meu, para dizer não ao que me dispersa e sim ao que me transforma. Que a minha vida, mesmo que simples, seja vivida com inteireza. Que os meus dias, mesmo pequenos, tenham densidade. E que ao caminhar com leveza, eu leve contigo também a paz, a luz, o bem. Eu consagro a Ti esse dia, este caminho e tudo o que eu fizer com o coração inteiro. Dá-me Tua bênção, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Excelente dia, paz ao seu coração e até a noite, se Deus quiser. My heart to fear. Você rezou com o Padre Eduardo Rocha, pároco da Catedral de Tubarão. Você pode acompanhar todos os dias pelo Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts e YouTube. Basta procurar Oração da Manhã com o Padre Eduardo Rocha. E se preferir para receber pelo WhatsApp e Telegram, envie a palavra oração para 48 996 44 14 33.